Pessoal, então, bom dia. A aula de hoje é uma revisão, uma grande revisão de circuitos elétricos 2. Porque assim, verifica-se que nessa matéria vão ter muita dificuldade com coisas básicas do circuito, apesar de eu ter passado por muitas coisas, né? Assim, isso é algo que acontece em conversão 2, é algo que acontece em sistemas de energia, né? Claro que existe ali uma sétima fase entre aplicação de circuitos que estiveram na conversão 2 para sistemas de energia, né? E alguns alunos fazem tempo que não aplicam essas teorias de circuitos 2 em soluções de problemas, porque bem ou mal vocês vão aplicar pouco isso em computadores, não aplica, em instrumentação eletrônica não aplica, em PI2 não aplica, sei lá, sei que mais matérias vocês têm na sétima fase, mas assim, acho que a única que aplica seria projetos prediais, mesmo assim, muito pouco, acho que industriais vão aplicar mais. Então, como faz tempo que vocês não viram essa teoria, em sistema de energia a gente acaba revisando ela, né? Assim como a conversão 2 também, porque a gente sentiu necessidade. Não faz parte do conteúdo da matéria, mas como detectou-se essa necessidade, a gente acaba fazendo essa revisão, certo? Vou fechar a porta. Bem, então a gente começa do básico. Qual que é a ideia fundamental da teoria de circuitos? A gente tem sinais de excitação, conjunto de sinais de excitação elétricos. Posso ter múltiplas fontes. Vou ter aqui um V1 e 2. E esses sinais de excitação vão sair do circuito elétrico. E esse circuito elétrico pode estar alimentando múltiplas cargas. Eu vou ter um L1. Certo? Essas cargas também vão ter uma tensão de saída. Out. Out. Vou ter também certo? Essa ideia é que eu tenho um circuito elétrico que faz a transformação de sinais. Essa transformação de sinais, em circuitos 2, existe uma particularidade, né? Em circuitos 2 a gente trabalha com um sistema de corrente alternada senoidal. Então, em sistemas de energia a gente também vai trabalhar com um sistema de corrente alternada senoidal. Toda a teoria de sistema de energia ela é baseada em que V1, V2 até Vn são sinais CA senoidais. Essa condição facilita muito a solução de problemas, porque ela leva a gente a uma técnica de solução de problemas muito mais fácil, que é o uso dos fasores. Então, pelo fato de ter sinais senoidais aqui, todos os sinais que são envolvidos de tensão e corrente são senoidais também. Se a minha excitação é senoidal, todo o restante será senoidal, porque eu estou supondo que todos os elementos do meu circuito são lineares. Então essa é uma segunda suposição. Todos os elementos do circuito e as cargas são lineares. Lá em eletrônica de potência 2, vocês vão ter cargas não lineares, ou seja, cargas que não possuem o princípio da linearidade. O que é o princípio da linearidade mesmo? Ele é um princípio que tem duas propriedades. Vocês lembram quais são? Todo sistema, para ser linear, respeita essas duas propriedades dentro do seu escopo. Quais são essas propriedades? Revisão. Essa é a base da base. Primeiro isso lá em álgebra linear, depois de novo circuitos 2, de novo circuitos 3. Eu acho que em conversando de energia eu também cheguei a comentar sobre isso.
Desculpa, qual foi a pergunta? Quais são as propriedades que implicam um sistema ser linear? São duas. Eu sei mais ou menos, eu não sei como responder na palavra. Acho que eu não é a coisa certa. É daquelas questões de. Tem a ver com superposição, não? Isso, exatamente. É um ótimo caminho. Um ótimo caminho. A superposição é totalmente baseada no princípio de linearidade. E a superposição ela admite exatamente as duas propriedades da linearidade. Pois é, mas eu tô. Quais são essas duas propriedades? Nome para elas. Uma ideia. O que você faz quando aplica o princípio da superposição para um circuito? Eu posso juntar componentes ou retirar componentes e depois calcular e colocar eles de volta. Exatamente. Você retira, verifica individualmente o efeito de cada um e depois você soma. Você adiciona. O primeiro princípio da linearidade é o princípio da aditividade. O que isso significa? Significa que se eu tenho um sistema, tem uma transformação, essa transformação é linear, com duas entradas, V1 mais V2, essa transformação vai ser igual à soma das transformações. A transformação da soma é a soma das transformações. Qual que é a segunda propriedade? Vamos estar relacionado ao que a segunda propriedade? Multiplicação. Multiplicação de uma constante, que é o princípio da homogeneidade. Se eu tenho uma entrada que ela é multiplicada por uma constante alfa, a sua saída vai ser a transformação dela vezes a própria constante alfa. Se algo respeita esses dois princípios, algo é linear. Vou dar exemplos. Vamos ver esses dois circuitos. Os dois têm a mesma excitação, têm a mesma carga. A diferença é que o circuito transformante é diferente. Um deles, o circuito transformante, é um indutor, outro deles, o circuito transformante, é um diodo. Certo? Então eu tenho cada um sinal de excitação, que é a fonte V1, um sistema transformador, no caso é o componente do circuito aqui no meio, e eu tenho uma carga em cada um. Certo? Esse circuito aqui. Na verdade, certo seria eu pegar a tensão disso aí, né? Deixa eu facilitar um pouco. Tensão. Qual que tem a minha tensão de saída aqui? Qual que Minha é? regime permanente. Em qual deles? Qual isso é? No primeiro. Regime permanente. Minha regime permanente. Qual que é a minha tensão de saída? Viu? Não. Isso aqui é uma senoide. Isso aqui é uma senoide. Se fosse uma fonte CC, sim.
mesma parte senoidal, não é? Assim, amplitude, né? Isso. Como é que vocês resolveriam algo assim? Eu fiquei em dúvida com a indutora ali, né? Mas. Mas eu confundi. Mas quando o indutor está carregado em né, como se fosse um curto-circuito? Se eu tenho CC, em CCA ele nunca carrega. Ah, Ele tá. carrega, eles carregam. Carrega, eles carregam. Entendi. A tensão média dele é zero, porém fica sempre sendo excitado. Na verdade, ele vai reagir a essa variação de tensão. Como que é a tensão do indutor? Isso tem que estar dentro do mais profundo do ser de vocês. Jamais podem esquecer a tensão. Assim como vocês não esquecem a lei de Ohm, vocês não devem esquecer também a tensão do indutor e a tensão do capacitor. Uma corrente do capacitor. Envolve derivada, né? Envolve Não derivada. sei se é isso. É um sobre. Não, Não é isso, né? Não. Esse é o capacitor. Isso é a impedância. Não, acho que é impedância, né? É ômega C, né? 1 sobre ômega C. Não, isso é no capacitor. É, eu ligo. Acho que isso que o Lucas tá achando aqui, né? Quanto que é a tensão no indutor? É LDT? É LDT. Isso. Tensão da corrente nele. Eu posso aplicar aqui a lei das malhas. Eu vou chegar à conclusão que o vou aqui de Ohm vai ser igual a L1 DI dt mais L1 vezes I. Certo? Eu tenho uma equação diferencial para resolver. Então, a equação diferencial a gente resolve por duas partes. Eu tenho uma parte aqui, a minha resposta homogênea, né? Então, igual a ela a zero. Se eu igualar ela a zero, eu vou ver que a solução dessa resposta homogênea é uma exponencial, né? Porque eu vou ter uma função L dt igual a menos Li. Eu posso passar multiplicando, né? Então eu tenho aqui di sobre I é igual a menos L sobre L dt. Integro os dois lados. Eu vou ter o Ln de I igual a menos L sobre L t mais uma constante k. Eu aplico a exponencial dos dois lados, eu tenho que I é igual a uma constante k2 vezes z a menos L sobre Lt. Certo? A segunda resposta é uma resposta excitada, em que eu tento supor qual que é a minha solução I dada a minha entrada. Se eu tenho uma entrada senoidal, eu posso supor uma saída senoidal. Certo? Essa exponencial, ela só vai afetar o meu transitório. Já a minha entrada forçada, ela vai indicar como vai ser meu regime permanente. Então, a resposta transitória, para mim, nesse primeiro momento, não interessa. Em regime permanente, eu vou supor que a minha corrente é da forma I de t igual a um I de pico vezes um seno de ômega t mais um θ. Supondo isso, eu tenho que I de pico, seno de ômega t, vai ser igual a L1 vezes a derivada disso daqui. Então, a derivada do seno é o Tira o cosseno. Não, é cosseno. derivado. Seno positivo, o ômega passa para fora. Então, eu tenho ômega L1 vezes I de pico cosseno de ômega t mais θ, mais L1 vezes I de pico seno de ômega t mais θ. Aí agora eu preciso fazer uma transformação. Eu preciso transformar tudo ou em seno ou em cosseno nessa expressão.
A forma mais tradicional de fazer isso, né, é abrir em arco da soma, e você soma as duas e você faz isso. Eu vou usar a propriedade exponencial dos senos e cossenos. Então, v de pico, seno de ômega t, é igual a ômega de 1 vezes de pico, vezes um cosseno, que é um e na j. Isso que a linha foi ômega também, né? A ômega L1, né? Em cima, né? A gente... Aqui, ômega L1, que derivou, derivado do ômega por fora. Mais θ sobre 2, que é menos, mais R1 de pico, e na J, ômega t mais θ, menos J, ômega t sobre 2J. E aí a gente rearranja de forma que a gente encontra só um seno a partir desses valores. Então, tem que encontrar uma expressão que dê um menos e um 2J embaixo. Posso apagar aqui no meio? Vou manter lá na figura inicial. Então, ali eu vou separar todos os termos, todos eles, né? E a gente vai tentar encaixar tudo numa coisa só. Então eu vou ter que ver seno de ômega t vai ser igual a ômega é de 1 e de pico e na j ômega t mais θ sobre 2 mais ômega é de 1 e de pico e na menos j ômega t mais θ sobre 2. Eu vou apagar aqui e depois a gente segue o exemplo 2 também. Mais R menos J ômega t menos R de J menos θ. Agora dá para multiplicar por J aqui em cima e embaixo. Aí tudo fica com o mesmo denominador, tudo fica sobre 2J. E a gente consegue fazer uma junção dos expoentes que são iguais. Então, eu tenho aqui, aqui eu vou ter esses dois é mais θ, esses dois tudo negativo em cima, né? Então, um deles eu vou ter R1 mais J ômega L1 e de pico E na J ômega t mais θ. Aqui vai ficar sobre 2J. Menos, aí eu vou colocar esse menos em potência, né? Então vai ficar R1 de pico menos J ômega L1 e de pico. O de pico eu vou deixar para fora. E na menos J ômega t menos θ. E o VP sendo θ, isso daqui é um V de pico e na J ômega t menos I na J ômega t sobre 2θ. Então eu posso comparar lado a lado, certo? Para verificar quanto que me dá. A única questão é que aqui eu tenho esse mais θ e esse menos θ. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse θ daqui. Aqui fica E na J θ. Aqui fica E na menos J θ. Certo? Aí o que vai acontecer? Isso daqui é igual
esse coeficiente. Esse daqui é igual a... Eles são iguais, os coeficientes têm que ser iguais. Eu tenho os mesmos exponenciais, eu tenho... Aqui no 2T, aqui deixa eu... Tenho o mesmo denominador. Então, os coeficientes têm que ser iguais para a coisa ser igual, certo? Então, eu tenho um sistema de equações aqui. Eu tenho aqui L1 mais J ômega L1 vezes de π e na J θ tem que ser igual a VP. E eu tenho aqui R1 menos J ômega L1 de π e na J menos θ também tem que ser igual a VP. Quem que vai descobrir aqui? Isso aqui é minha variável mesmo. Atenção. Eu quero descobrir a tensão indutora no final das contas. Só que na solução da minha equação diferencial, quem que eu preciso descobrir? Quem que eu supus que eu não conheço? A corrente. Corrente. Não, o IP não tem. A corrente, o valor de IP e o valor de θ. Essas são as variáveis, eu tenho que resolver essa equação para essas duas variáveis. Então, olha só que interessante. O meu IP e na Jθ tem que ser igual a VP sobre R1 mais J ômega L1. E ao mesmo tempo, IP e na menos Jθ tem que ser igual a V de pico R1 menos J ômega L1. J ômega L1. Então, se eu transformar esse número complexo em forma exponencial, eu consigo comparar as duas coisas. Aqui, para mim transformar esse número na forma exponencial, eu preciso ter uma... preciso do módulo da fase desse número. Então, aqui eu vou ter VP. Quem que é o módulo desse número complexo? Quem que é o módulo do número complexo, pessoal? Como é que eu calculo o módulo? Raiz quadrada. A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado. Quem que é A? R1. R1. Ao quadrado mais J ômega L1. Quem que é o P? Ômega L1. É ômega L1. L1. E quem que é a fase do número complexo? Lembrando essa fase está aqui embaixo. É a tangente da menos 1 de B sobre A. É isso aí. Que no caso é Ômega L1 sobre L1. Eu posso passar esse número aqui para cima, invertendo a fase. É que eu estou fazendo isso com escrevendo. Aqui vai ser a mesma coisa. O módulo vai ser igual porque esses termos são iguais. Agora a única diferença é que vai ser aqui positivo. Conclusão. Agora eu tenho dois termos exatamente na mesma estrutura. Então, por comparação direta, eu vou apagar aqui. Bom, vocês copiaram até aqui? Nossa, eu não liguei o celular Não tá gravando? não tá carregando. Ah, tá. Começando de novo. Não, Tá gravando aí, né? Tu confere, Eduardo, Lucas, vocês Tá, conferem aqui. né? não, tá gravando bem. Revisão da revisão. Dois, não. E ainda, pessoal, eu precisaria resolver, ter uma condição inicial para poder encontrar aquela constante da exponencial inicialmente, certo? Aí eu teria uma solução completa para essa equação diferencial, que seria a soma da exponencial, mais esse meu resultado final aqui. O teu I é uma coisinha assim, um pingo. E o J é um risco mais voltado para a esquerda. Isso! Ok, só para você. Exatamente isso. O I é um J pro lado. Menorzinho.
Sabe que os matemáticos usam um número complexo com I, né? A gente não usa por causa da corrente. Sim, sim. A gente usa J. Né? É a única coisa que eu peguei de circuito histórico. Então, vamos revisar. Eu poderia também ter resolvido, pessoal, abrindo esse senoides, tá? Abrindo seno e cosseno, fazendo soma de arcos, arco da soma, um produto de arcos, e a gente consegue chegar numa solução. Eu resolvi partir para números complexos, né? Expressão de senos em números complexos, porque eu quero ver algumas similaridades com coisas que a gente já... Vocês devem, espero eu, reconhecer como familiares. Cosseno de ômega t mais θ substitui por E na J ômega t mais θ mais E na Menos J ômega t menos θ. Vocês já tinham visto a propriedade, né? Já não lembro. É parecida com a do seno e cosseno hiperbólico. Né? A diferença é que o seno e cosseno hiperbólico quando ele não tem o J na exponencial. E nem o J embaixo no caso do seno. Professor, mas isso é tudo no domínio do tempo, né? Sim. Fica mais fácil mudar a frequência? Exatamente, é isso que eu ia chegar no ponto. Ok. Porque eu estou acostumado da frequência. Eu estou querendo mostrar para vocês que Indecível. existe uma grande vantagem em a gente trabalhar só com sinais senoidais, que é poder resolver as coisas no domínio da frequência. Né? O J também. Fica muito mais fácil. Não faz dois. Mas, se eu não tivesse essa possibilidade, né? Aí eu teria de considerar que assim, se meu V fosse um sinal genérico, aí eu precisaria transformar ele numa série de Fourier. Essa série de Fourier eu precisaria abrir em todas as componentes, supor uma componente de correntes em todas as correntes também equivalentes. Mesmo sem série de Fourier, eu ainda consigo aplicar fazores, adaptando, mas o princípio da linearidade ainda vale para usar fazores. Se eu estiver trabalhando com um sistema que eu quero considerar o transitório também, aí eu sou obrigado a resolver dessa forma. Se for um sistema não linear, daí eu também sou obrigado a resolver dessa forma. Então, na verdade, até o sistema não linear também se usa normalmente série de Fourier, né? Tipo, como é que eu encontraria aquela corrente com um diodo? Eu vou mostrar isso para vocês, mas é bem mais complicado. Sim, mas que ali já adicionou 2J embaixo, né? Mas seria somente 2 e depois foi colocado todos os denominadores com... Não, então, é 2 no cosseno, né? O seno é 2J. Ah, tá. Tá? Na propriedade do cosseno são 2. Na propriedade do seno é 2J. Aí eu multipliquei por J em cima e embaixo para poder igualar os denominadores. Então, o objetivo era comparar um lado com o outro. Para poder ter uma equivalência. Descobrir quem que é o IP em função das variáveis. Aí aqui a gente descobre claramente quem que são as duas variáveis. Ah, em cima, mas é em cima do E. Aonde? Não, tá só. É que eu ia fazer uma pergunta, mas é óbvio que tá certo. Né? Eu pensei que tá meio fora, tá meio dentro. O J ômega T ali no comecinho, segunda linha, um parênteses em cima do parênteses. Ah, tá. Mas é isso mesmo. Sim, tá sobre o vírgula. Sexta-feira, professor, dá uma trégua. Pois é. Olha o lado bom, pessoal. Não vou continuar dando sistemas de energia. Tem que ser bom. Ah, e quem vai dar? O professor falou? Meu Paulo. Paulo. Paulo pediu circuito 3 semestre passado. Tive circuito 3 comigo. Ele é legal. Ele só tava meio perdido semestre passado. Porque Fica no circuito. eu ia falar quinta série. A quinta fase é muito novinha. E daí o pessoal é muito chorão. É muito chato, é verdade. Assim. E daí ficava pedindo pra ele um monte de coisa e ele, acho que porque ele é um professor novo, né? Acho que às vezes ele queria mais agradável, que ficou meio recuado e passou de um jeito que ficou meio confuso. Ele avaliou o nosso P2, acho que ele ficou tão acuado. Não, ele é bom, só que ele ainda tá naquela experiência de pegar a autoridade e falar, não, cara, é isso e ponto. É, isso a gente ganha com o tempo. Isso é difícil nos primeiros turmas nossas. Mas todo mundo começa, né? Então, eu tenho que começar de cara com circuitos 3. Não é tão fácil assim começar com circuitos 3. Sori, só uma dúvida que nem naquela parte do R1 ali, né? Na primeira linha em cima.
É na linha de cima. Foi multiplicado por J em cima e embaixo daí, né? Mas é só... Só essa parte ali. Essa parte aqui, essa aqui já tinha J. Como ela veio do seno, ela já tinha J. Já tinha Eu não J. precisei multiplicar por J em cima. Uhum. Já tinha J embaixo. Entendi, daí depois comparou ali. Uhum. Eu ia fazer a mesma pergunta. O que é aquilo mesmo? É o IP, daí vezes o... Não, embaixo. É o IP vezes o E. E na menos J teta, daí depois vezes E na J menos ômega t. Tipo, eu abri isso daqui em duas exponenciais. Ok. Multiplicando, né? Uhum. Tipo... Ok. É que ficou muito juntinho. Tá, ó, essa propriedade que eu apliquei, tipo, 1a elevado a n mais m é igual a elevado a n vezes a elevado a n. Isso aprendi no ensino médio. Bom, você teve um bom ensino médio. Estudei no IFSC. Realmente, teve um bom ensino médio. Eu aprendi isso daí na oitava série. Professor conhece a Anne lá do centro? Eu não sei se ela se aposentou ou não. Acho que Não, não conheço nem o professor do centro. nenhum. Só a diretora de ensino, que é a Kelly. Sei. Libras, né? É de livros. Não, é outra Kelly. Não, acho que é a mesma. Eu acho que a diretora é a professora de livros. São duas Kelly diferentes. São duas Kelly diferentes. Ah, então eu me confundi. Tem a Kelly, acho que é Zimmerman, que é essa aí. Ela é Eva. E a outra é a... Ah, entendi. A Kelly Zimmerman. A Zimmerman sempre foi coordenadora pedagógica e agora é diretora, não? Não sei. Sei que eu pensei a Kelly diretora. Depois que terminou ali, daí chegou nessas duas condições, né? R1 mais J ômega L1 vezes a corrente, né? Igual a VP, né? Aí depois disso ele tirou... Isso. Aí eu manipulei para ficar na mesma estrutura. Que é, qual que é a estrutura, né? A estrutura é ter uma constante multiplicando uma exponencial elevada a um ângulo. Tipo, isso daqui, esse termo, é um K vezes Z na J φ. Igual esse termo. Também é um K vezes Z na J φ. Então, se os dois são iguais, então K é igual a K e φ é igual a φ. Consequentemente, eu posso pagar aqui? Pode. A nossa solução é IP igual a V de π sobre raiz quadrada de R1 ao quadrado mais ômega L1 ao quadrado. E o nosso θ é menos tangente da menos 1, colocando menos 1 de ômega L1 sobre L1. Tudo real. Tudo são números reais. Logo, a nossa I de t, ela é 1 que eu multiplico sobre raiz quadrada de L1 mais ômega L1 vezes seno de ômega t menos tangente da menos 1 de ômega L1 sobre L1. E essa é a nossa solução. Vocês percebam que foi respeitada a propriedade da linearidade, porque eu entrei com um seno e eu saí com outro seno. Só que a única diferença é que eu tenho uma constante multiplicando. Então a transformação da minha tensão, se eu pegar uma constante, né, e multiplicar pela minha transformação, se eu dissesse que a minha tensão seria K vezes VP, a minha saída é K vezes VP. Se eu dissesse que a minha tensão era VP mais VD vezes a minha entrada. Se eu fizesse a mesma dedução, aqui eu teria VP mais VD vezes a mesma entrada. Então, eu respeito o princípio da linearidade.
Só que o meu circuito transformou o seno, né? Antes o seno tinha fase zero, agora o seno tem uma outra fase. Então, eu fiz uma transformação no meu sinal de excitação. Minha saída tem uma transformação nesse sinal. Porém, se eu excitar ele de forma proporcional ou de forma aditiva, a minha saída vai ser proporcional ou aditiva em relação ao sinal que eu excitei. Certo? É fácil de enxergar isso. Então, primeiro ponto, princípio de linearidade e princípio de atividade, no caso, a propriedade da aditividade e a propriedade da homogeneidade são respeitadas nesse circuito. Agora, a gente pode ver algumas coisas interessantes também associadas a ele. Né? Vou esperar vocês copiarem. Só ele não ficou mais ao quadrado depois ali embaixo na corrente ou... Ficou. Eu fiz questão. Assim, com esse quadrado. Professor, ali do quadro do meio pro outro, professor. Eu fui pra cá. Ah, tá. Só para eu poder ter tudo isso. E daí, mas ali no meio mesmo, o professor faz duas coisas. Como é que eu posso perguntar isso? Tipo, decompor ali no que está positivo, o IP, mas. As duas últimas. Me explica as duas últimas linhas do quadro do meio. Porque tem a parte de cima e a parte de baixo. É porque, na verdade, eu tenho dois coeficientes, né? São dois coeficientes. Então, os dois coeficientes têm que ser igual, na verdade, é a mesma coisa, que é o VP. Por quê? Porque aqui eu tenho o VP multiplicando o primeiro termo e tenho o VP multiplicando o segundo termo. Aqui eu tenho um outro termo, aqui eu tenho dois termos. Tenho um termo. É o mesmo K. Aqui faltou um menos, né? Eu tenho o mesmo K multiplicando E na J ômega T, K sobre 2J, menos o mesmo K sobre 2J multiplicando o mesmo E na J menos ômega T. Só porque eles são iguais, a gente pode fazer essa brincadeira matemática. Só porque são iguais. Como esses dois aqui são iguais, esse daqui tem que ser igual a esse daqui. No caso, esse daqui. É isso que eu me fugi um pouco. Mas ok. Pergunta então, pessoal. Não tem nada de perguntar. Aqui eu resolvi um circuito senoidal sem usar fasores. A resposta ficou muito parecida. Tem que ficar igual, porque se eu tenho de fazer isso certo, eu tenho que chegar à mesma resposta por aqui. Mas só para vocês verem como é mais fácil usar fasores. Valores é muito fácil. Já vou mostrar depois para vocês. Mas essa é a primeira parte da nossa revisão. Só para assustar. Não, vai ficar perto. Mas eu quero chegar depois do intervalo em passar a parte monofásica antes do intervalo, na trifásica e depois do intervalo. Vamos ver se vai dar tempo. Pode explicar? Posso? Bem,
Então vamos tentar entender o que o circuito fez. A primeira coisa é que isso vai acontecer em todos os circuitos do sistema de energia. Todos os circuitos do sistema de energia a gente vai ver a mesma realidade. A única diferença é que o sistema de energia, em vez de a gente olhar para tensão e corrente, normalmente a gente vai olhar para potência ativa e potência reativa. Eu vou explicar o que são as duas coisas de novo. Mas elas seriam análogas à tensão e corrente. A única diferença é isso. O sistema de energia vai ser um circuito que eu vou ter vários sistemas de geração. Esse sistema de geração, cada um tem sua potência ativa e reativa. Eu vou ter toda uma rede, uma malha de transmissão, distribuição, que vai transformar essa potência de tal forma que a carga vai ter uma certa potência ativa e reativa também, que ela vai ser absorvida. A soma das potências no final tem que dar, tudo que foi gerado tem que dar o que foi consumido. Né? Mas vai haver uma transformação das potências pelo circuito. Essa transformação das potências ocorre porque o circuito elétrico causa uma transformação da tensão na corrente. Então, a minha saída, a tensão de saída, é eu pegar isso daqui e multiplicar pela resistência, para ver se é R vezes isso daqui. O circuito, como eu expliquei antes, ele é linear, porque se eu, em vez de VP, colocasse uma constante vezes VP, a única diferença é que aqui teria uma constante multiplicando. Então, transformação, esse meu circuito todo. Então, agente transformante. Eu tenho esse circuito, esse. Eu tenho o sinal de excitação V1, tenho meu circuito elétrico e tenho a minha carga. E um L de load, né? Tipo, a gente chama de indutor também. Eu tenho esse circuito que transformou a minha tensão na seguinte tensão de saída. Minha V out vai ser igual a R vezes VP sobre raiz quadrada de R1 mais ômega L1 quadrado vezes seno de ômega t menos a tangente na menos 1 de ômega L1 sobre R1. Eu tinha um sinal de entrada que era só um seno, ele foi transformado nesse outro seno, esse seno deslocado, e a amplitude também foi transformada. Certo? O circuito faz uma transformação, ele é uma transformação que eu supus linear. Então eu tenho meu V1, eu fiz uma T de V1, que é igual ao meu V out. Meu V out é T de V1. Peguei V1 e transformei. Se eu pegasse esse V1 e pegasse uma constante, T de K vezes V1, eu ia chegar em K vezes V out. E se eu colocasse dois sinais, V1 mais V2 aqui, em K, eu também ia chegar na soma. Ia chegar um V1 out mais um V2 out. A única diferença dos dois é que ele iria estar defasados ou não se tiver uma defasagem nas fontes iniciais. Certo? Então o circuito ele é linear. É evidente pela dedução literal que ele vai ser linear. Além disso, a gente vê alguns elementos nessa nossa solução. Se a gente for observar, já parcialmente, a gente percebe que já surgiu aqui um termo. J ômega L1 vezes uma corrente. Que unidade tem isso daqui? Que unidade tem esse bloco todo aqui? Necessariamente. Qual a unidade desse termo? Hã? É ampere. Não. Tem corrente ali. Tem uma corrente. Multiplicando o outro termo. Ah, tá. Para vezes Hein? Tem um ômega também. Qual a unidade de ômega é? Ômega L. Ômega L. L. L de lápis. Quanto que dá a unidade de ômega, que é a frequência angular, vezes L? Não sei se estão fazendo ou já fizeram o circuito 3. Tem obrigação de saber isso. Qual a unidade de ômega vezes L? É alguma coisa além também, né? Não. Ixi, tá.
Qual a unidade de tensão? Volts. Qual a unidade dessa derivada de corrente? Ampere por segundo. Ampere por segundo. Certo. Então eu posso passar isso aqui ao contrário. Posso dizer que eu tenho VL vezes dt sobre VL igual a L. Aqui eu tenho volt vezes segundo sobre ampere, que é a mesma unidade de Henry. Se eu multiplico os dois por ômega, qual a unidade de ômega? Radianos por segundo. Então, eu vou multiplicar isso aqui por rad por segundo. Eu vou cortar esse segundo por segundo. Os físicos dizem que rad não é unidade. Eu discordo dos físicos, mas vamos, nesse momento, concordar com eles, para facilitar nosso entendimento. Agora eu cheguei aqui em Henry vezes radiano por segundo, deu volt sobre ampere. Eu posso cortar o rádio dos dois lados também. Então, volt sobre ampere é Henry sobre segundo. O que é volt sobre ampere? Resistência. Hã? Ohm. 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 Então, qual a unidade desse termo aqui? Ohm. Qual a unidade desse termo aqui? Ampere. Ampere. Qual a unidade do produto? Ohm vezes ampere. Que dá? Qual a unidade disso? Isso. Qual a unidade de resistência vezes corrente? Isso. Tensão. Volts. Isso é volt. Pera. Foi rápido demais. Gente, Isso deveria ser intuitivamente óbvio para vocês. intuitivamente óbvio. A gente chama atenção, PP, você não. Ômega L1, 2 pi vezes. Então toda a nossa unidade de medida está ali também no iníciozinho? Mas se... Todos esses termos Estão em volt. tem que ser em volt. Porque é onde a gente começa Porque tem volt do outro lado. Seno não tem unidade. E na J alguma coisa não tem unidade. J não tem unidade. Esse ômega L1, tipo, ômega é rádio por segundo, esse L1 é Henry, né? É, se tem Fica ômega rádio por vezes L, segundo por Henry, no caso. isso dá? Bom, Ohms. Olhando desse lado aqui é óbvio mesmo. Intuitivamente. Agora pareceu óbvio. eu deveria ter pensado isso. Agora. Por segundo vezes Henry. Mas, enfim, né? Eu quero saber a tensão. Hã? Eu quero saber a tensão, né? A soma Eu quero saber dá quem é uma a tensão. Eu estou somando várias tensões Sim. para dar uma tensão aqui. Pelo princípio da somatória, cada unidade, cada unidade. Se eles são iguais, e é uma unidade, eu estou somando um monte de coisa. Mas se eles são iguais, você tem que ter a mesma unidade fisicamente, senão eu estou fazendo uma incoerência física. E a gente provou que as unidades são realmente iguais. Só que é interessante ver o formato disso aqui. O que é J ômega L1? O que é isso? Isso é uma forma. Forma do quê? O que é ômega? Para facilitar a vida de vocês. Qual que é a fórmula de ômega? 2πf. O que é isso? O que fisicamente representa esse termo? frequência angular multiplicando a indutância do... E o que é uma frequência angular vezes uma indutância? Frequência angular. Vezes uma indutância. O que grandeza física representa isso? Celular. Não temos cenário nenhum aqui. Indutância é uma coisa fixa É, e frequência angular reatância, também. Hã? Reatância. Reatância. Reatância do indutor. Isso é uma reatância. Jx. E esse J vezes x é igual a uma impedância. Sem unidade de ohm. Tudo sem unidade de ohm. Impedância. Reatância.
Esse ômega L, ele veio do fato de que a gente teve uma derivada do seno. O ômega foi para fora da derivada. E o J veio do fato de você multiplicado por J a expressão no cosseno, porque ele virou uma derivada, ele deslocou 90 graus em relação à minha excitação. Para mim poder voltar para uma unidade de seno, eu preciso deslocar em 90 graus de novo. Desloca 90 graus acima e embaixo para poder ter equivalência. J desloca 90 graus. Então ele voltou a ser um seno para eu poder ter equivalência. Só que é o custo de que esse termo indutivo ele é deslocado 90 graus em relação ao termo resistivo, que se manteve em fase com o seno. Não precisei multiplicar por J aqui, porque esse daqui já tinha a mesma fase desse daqui. Então, esse conjunto de termos é um cosseno. O cosseno é deslocado 90 graus em relação ao seno. Para mim transformar esse cosseno num seno de volta, eu preciso multiplicar por J. Aí eu desloco 90 graus esse seno e trabalho tudo com seno. Esse J indica o seguinte, que essa parte do circuito transformante, a própria carga influencia no meu circuito, ela influencia no resultado do meu circuito. Mas a parte do circuito transformante, ela está deslocada 90 graus em relação... Essa tensão, ela é deslocada 90 graus em relação às outras tensões. Os pensando num fasor, ou mesmo uma senoide. Uma senoide é deslocada 90 graus, é um cosseno. Certo? Então esse J, se eu transformo isso em seno, isso expressa que esse seno está deslocado 90 graus em relação ao outro seno. E depois eu estou fazendo uma composição de senos. Eu estou pegando um seno que está em 0, outro seno que está em 90, estou compondo eles para chegar numa fase intermediária, dependendo da amplitude de cada um. Se esse JωL1 for maior, eu vou ficar mais próximo dos 90 graus. Se esse R for maior, ele vai ficar mais próximo dos 0 graus. Então, se eu tiver esse R mais forte, eu vou ter um sistema mais resistivo. Depois a gente vai ver que está mais relacionado com a potência ativa, que é um sistema mais ativo. Se esse L for maior, eu vou ter um sistema mais reativo. Por isso que é a reatância. A reatância ela gera mais um sistema mais reativo, mais potência reativa do sistema. Certo? Pode repetir essa última parte? Em fasores eu vou reexplicar isso e vou mostrar isso nos fasores agora. Ok. Daí eu acho que vai dar de enxergar melhor, vai ficar visualmente. Questão da reatância. Mas só para. Que unidade tem isso daqui? Sim. É volt também, eu tenho R. Ah, sim. Mas aí Isso eu aí sei. tem tudo bem voltar. Tudo sai da volt. Nunca mais. Tudo é volta agora. Beleza, só para vocês pegarem a ideia. Se eu estivesse dando com corrente, seria tudo ampere. Teria de ser. E você sempre conhecer. Uma coisa que ajuda muito pessoal em circuitos é eu ver a unidade das coisas. Intuitivamente óbvio me quebrou. Mas aqui era intuitivamente óbvio, era só olhar para o outro lado. Beleza? Posso apagar toda essa dedução, uma boa parte dela? Vou deixar só a resposta ali. Vamos tentar, eu vou deixar a resposta aqui e vamos tentar resolver ela por fasores. E vamos tentar entender o que é a teoria dos fasores. Vocês já estudaram isso, mas eu vou reforçar. Qual que é a ideia? Eu tenho um sinal sinoidal. Perceba uma coisa, pessoal, também. Esse JωL não é um fasor. A gente chama tudo de fasor, mas não é um fasor, é um número complexo. Diferente de um fasor. Um fasor é um número complexo associado a uma senoide. Isso daqui não é uma senoide. Não está associado a uma senoide. Está associado a uma reação do circuito. Certo? Por isso que eu confundi. Eu tenho uma senoide. Assim, eu vou deduzir aqui por cosseno, tá? Mas o padrão, eu acho que o John usa nos slides dele é do cosseno. Então eu vou deduzir por cosseno, para facilitar depois no sistema de energia. Eu também prefiro usar cosseno, tá? O Luiz, em circuito 2, usa o seno, mas eu prefiro o cosseno. Certo? O cosseno tem uma dedução bem similar para o seno, posso fazer as duas deduções. Vamos fazer as duas deduções. Vocês não perderem
Os alunos confundem muito, sabe? Tipo, o pessoal chega em conversão 2, é tudo com seno, aí eu uso com cosseno, daí o pessoal acha que é luz mundo. Mas é bem similar. Aqui eu tenho uma senoide qualquer, um valor de pico. Aqui eu estou usando um cosseno e um seno simples, né? Mas eu poderia utilizar um deslocado genérico com ângulo φ. Até posso fazer um seno genérico com um ângulo φ. Esse sinal está atrasado ou está adiantado? Sabia que eu perguntei isso. Adiantado. Por quê? Fica na cidade. Faltou uma pergunta em relação a quem? Você teria perguntado. Em relação a esse outro sinal que eu coloquei aqui pontilhado. Ele está Adiantado. adiantado. Por quê? Porque ele começa antes. Quando ele está em 0, ele já tem um valor maior. Então esse azul está adiantado. E aqui eu vou dizer que eu tenho um ângulo φ associado. Bem, esse sinal ele é de pico vezes o cosseno de um ômega t. Certo? A gente sabe que cosseno de ômega t é a parte real de E na J ômega t. Quem que é E na J ômega t mesmo? Relação de Euler. Quem que é na J ômega t, pessoal? Se eu sei, você está em isso deveria também estar no mais interior e íntimo dos corações e mentes de vocês. Como é que tá no coração? Tá subindo. Sim, como a tensão no indutor, tensão no resistor, tensão no corrente do capacitor. E no JMHT também é uma expressão que tem que estar assim, extremamente interiorizada. Você tem que bater o olho e já saber o que é. Pode falar? Cosseno de alguma coisa? Sim, cosseno de alguma coisa. Porque se eu digo que a parte real disso é cosseno de ômega t, então tem que ter o cosseno de ômega t numa parte real. É cosseno de ômega t mais seno de menos ômega t? Menos j ômega t. Menos j. Acho que nem isso que eu tô perguntando. É com a relação de Euler, né? Relação de Euler, exatamente. Qual que é a relação de Euler? Mas a memória digital. Eu começando a fazer prova sem formulário e sem eu dar as fórmulas. O pessoal lembrar mais da cabeça. É melhor ou tá pior? Na semestre passado teve um aluno que errou porque não lembrou das fórmulas, os outros todos acertaram. Tipo, depois ele foi melhorando, aí ele começou a lembrar no final. Mas teve um que depois ficou tão longo que no final eu dei a fórmula, mas a fórmula que eu dei estava errada. E ele usou a fórmula certa, porque ele lembrou a fórmula certa de cabeça. Na recuperação eu esqueci, tipo, tinha um dígito lá. Era intuitivamente É, falando. porque na recuperação eu dei as fórmulas. Né? Só que daí na recuperação ele já tinha usado tanto que ele não lembrava da fórmula, nem viu que eu mudei. E ele acertou, porque ele usou a fórmula certa. O outro aluno que usou a fórmula que eu dei, tipo, eu dei certo, porque ele fez certo com aquilo que eu dei. Né? Mas. Era grande a forma? Era grande, não era grande. Era a fórmula da F mínimo. Isso aqui, agora, pelo que eu vi, agora seria mais J seno de ômega t. Exatamente. Foi o que eu falei. Você falou J ômega T. Não J seno de ômega T. Pensei uma coisa e falei outra. Então, a parte real disso é o cosseno. Certo? Vamos dizer que eu tivesse um cosseno agora de ômega t mais um φ. Se eu posso ter um j seno de ômega t mais um φ. Isso aqui vai ser igual a quantos? Não. Φ na j Ômega t mais mais φ.
que é a mesma coisa que E na J ômega t vezes E na J φ. Então aqui eu separo uma soma de A, que é uma coisa difícil de trabalhar, e um produto de exponenciais, que é uma coisa fácil de trabalhar. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o meu V de t igual a 1 VP vezes o seno de um ômega t mais um φ. Esse cidadão aqui é a mesma coisa que VP vezes a parte imaginária de E na J φ vezes E na J ômega t. E aí o que acontece? Numa senoide, num sistema senoidal, qual que é o pressuposto de eu trabalhar com a teoria de fasores? Esse é um pressuposto muito importante. Todos os sinais possuem algo em comum, algo igual para todos. O que está igual para todos? Não, eu poderia ter duas fontes. Uma fonte com uma tensão de pico 10 volts e outra com tensão de pico 15 volts. Eu ainda poderia usar a teoria de circuitos 2. Agora, essas duas fontes têm que ter a mesma coisa em comum para poder usar. Frequência. Aí eu posso utilizar o que eu chamo de domínio da frequência. Por que o nome é domínio da frequência? Porque a frequência é o termo que domina, o termo está comum em todos os termos. Laplace não é domínio da frequência. Laplace é domínio da frequência complexa. Aqui é domínio da frequência, efetivamente. Aqui é o termo zero de Laplace. Então, quando sigma é igual a zero, eu trabalho com fasores. Então, todos os sinais possuem a mesma frequência. Logo, eu posso omitir, tanto se eu estiver trabalhando com... Aí tem que usar o padrão. Se eu uso o padrão de cosseno, é a parte real de E na J ômega t. Se eu uso o padrão de seno, é a parte imaginária de E na J ômega t. Eu posso dizer que tudo isso daqui é um imaginário. Posso dizer que isso aqui é igual ao imaginário de GT E na J φ E na J ômega t. E esse carinha aqui é o meu V chapéu, é o meu fasor. O John usa V traço nos slides dele, tá? Eu uso o V chapéu, para mim é mais fácil de escrever. Pode ser V traço, V chapéu ou V bolinha. As três coisas são usadas para simbolizar fasores. Então esse termo aqui é um fasor. Mas esse fasor, pessoal, é um vetor girante. Ou seja, é uma posição. Eu tenho duas coordenadas. Isso daqui é um número complexo. Mas é um número complexo que ele tem uma coordenada. Ele vai ter um módulo. Esse módulo vai ser VP. Ele vai ter uma fase φ. E isso aqui tudo, isso aqui está girando com velocidade de ômega t. Está multiplicando por E na ômega t. E na ômega t é um círculo de raio ômega t. É unitário, né? Círculo unitário, raio unitário, mas círculo com frequência ômega t. Como todos são na mesma frequência, quando a gente usa o fasor, a gente tira uma foto do instante inicial. E para todos os outros instantes vai ser só uma consequência natural das defasagens iniciais entre eles. A gente está em regime permanente, então não tem alteração transitória de fase, porque o sinal começa em zero. E depois ele, por causa daquela exponencialzinha do transitório, ele defasa. Aquela exponencial está carregando o primeiro ciclo de carga do indutor que faz a defasagem da corrente. Repete essa frase. Quando a gente resolveu aquela equação diferencial, tinha um termo que era uma exponencial. Eu desprezei porque eu trabalhava com regime permanente. Mas é aquele termo. A corrente começa em zero. Ela não pode subitamente subir. Como é que ela tem uma defasagem depois em regime permanente? Ela não vai estar em zero quando a tensão for zero. É porque eu tive no início, bem no princípio, aquela exponencial que fez ela subir mais rápido, ou mais devagar do que deveria. E daí depois ela continuou seguindo o caminho. O fato dela ter essa assimetria no início fez com que ela defasasse em relação à tensão que ela tinha antes. Tipo, a tensão está aqui e a senoide está da corrente defasada.
certo? A gente calculou. Que isso daqui não é corrente de eterno, né? Isso daqui mais uma constante E na menos R sobre L. Então, a gente achou o mesmo resultado no regime permanente, só que tem a defasagem pela questão do exponencial que a gente ignorou antes. Ela é criada fisicamente, a defasagem de regime permanente vai aparecer, ela vai ter essa defasagem de regime permanente. A expressão do regime permanente já tem essa defasagem. Só que esse K é obtido considerando que o I inicial é zero. Então, é quando esse ponto aqui para t igual a zero. Então, eu zero esse termo, e descubro esse K considerando que vai ser seno desse ângulo vezes esse cara aqui negativo. Sim, foi o que eu disse. Ela vai ter a mesma resposta, só que atrasadinha. Adiantadinha. Nesse caso está adiantada, né? Esse daqui está atrasado. Ok. Em relação à resposta. Em relação à tensão. Ok. Certo? Mas o que faz? Se eu pegar a função exata, essa exponencial já representa o ciclo de carga inicial do indutor. Ok. O fasor ignora isso, ele já considera que eu já tenho essa defasagem implementada. Então é o ponto inicial em regime permanente. Eu cheguei no regime permanente, todos os sinais não variam mais em termos de fase e amplitude. Consequentemente, eu aplico o fasor nesse instante, no primeiro instante em regime permanente do sinal. Certo? E aí, eu vou ter esse aqui sendo o meu fasor V. Ele é sempre com um ângulo φ. Eu uso a simbologia de ângulo ou de fase, né? Mas a simbologia é uma simplificação de E na J φ. Que é isso daqui. Que é a mesma coisa se eu fosse utilizar VP cosseno de φ mais J VP seno de φ. É a mesma coisa, essas três expressões são equivalentes. Vamos fazer. Certo? Eu posso fazer isso para todos os sinais, para tensão e corrente. E da dedução que a gente viu ali, a gente vê que o indutor, né, por causa daquela derivada, como ele se desloca 90 graus, o efeito do indutor, no circuito, ele vai causar uma reatância XL, que vai ser igual a ômega L. Se eu tivesse um capacitor, eu teria uma reatância capacitiva 1 sobre ômega C. Essa resposta que ele não tinha dado antes. Essas duas reatâncias vão ser associadas à impedância. Existe uma impedância indutiva, J, ômega L, e existe uma impedância capacitiva, que vai ser menos J ômega C. E onde vai aquela parte da impedância reativa? Isso daqui vem daquela dedução que eu fiz com vocês antes, que se vocês observarem, o termo da tensão no capacitor, ele é eu posso reduzir de outra forma. Eu posso pegar, por exemplo, a tensão do indutor. Vamos lá. Eu posso pagar ele em cima, então. Essa parte do fasor em si ficou clara, né? Eu vou muito rápido. Essa parte do fasor aqui ficou ok? O vetor que vira, sim. Isso. Beleza. Posso apagar então toda essa parte dele e ver as impedâncias? Estou passando por várias aulas de circuitos 2 em uma velocidade bem rápida, né? Vamos lá. Deduzir as duas expressões. Tensão do indutor é a derivada, L vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Certo? Então, o meu VL, ele pode ser, no caso sinusoidal, VP vezes seno de ômega T. Ou cosseno, tanto faz. O meu L vai ser igual a minha derivada, em relação ao tempo, de uma corrente equivalente. Posso chamar de um IP seno de ômega T.
A derivada do seno vai ser um cosseno vezes um ômega. Certo? O que acontece? O seno e o cosseno são defasados em 90 graus. Então, esse cara aqui, se eu for aplicar fasor, esse VP vai ser um VP e na J0. Não tem ângulo de fase aqui. Aplicando fasores, né? Fasores é a transformada de Fourier, dessa forma interpretada. Então, eu vou ter um VP e na J0 vezes 0 igual a L, ômega L, fica mais bonito, P, vezes 1 E na J I sobre 2. Que é 90 graus de defasagem em relação ao fasor original. Esse I na J sobre 2 é um J. Então, num indutor, VP sobre P é igual a J ômega L, que é a minha impedância indutiva. Junto com a corrente? Ah, não, a corrente foi mais desculpa. Impedância em relação à intenção e corrente. Sim. Então, no indutor em relação à intenção e corrente é J ômega L, que é a minha impedância. Só o ômega L é a minha reatância indutiva. Entendi. E é π sobre 2 por quê? Qual é o cosseno? Ele está defasado 90 graus, então o cosseno, eu usei fasor em seno, né? Então, isso aqui é seno de ômega t mais I sobre 2. Aí, se eu fizer o mesmo procedimento para os fasores, ele vai ser 1 E na J ômega t vezes E na J I sobre 2. E vai ser só E na J ômega t. O seno, né? O normal. Então, eu corto esses E na J ômega t, sobe com E na J0 e E na J I sobre 2. E se eu fizer o contrário? Tipo, isso Daí, ele vai ficar no menos π sobre 2. menos π sobre 2. Não é redondamente. Ah, sim. Só para ter certeza. Certo? Até aqui foi. Agora, para o capacitor é o contrário. Eu tenho IC é igual a C do VC. Então, se eu tiver a minha corrente no seno, ou minha tensão vai ser um V cosseno seno de ômega t. Derivado aqui. Derivado do seno, né? Ômega vezes cosseno. Ômega c vezes um cosseno de ômega t. Só que eu tenho agora tensão sobre corrente, que tem impedância, e não corrente sobre tensão. Então eu tenho que multiplicar ao contrário. Eu vou ter Vp sobre Ip, esse daqui passa para lá, e esse daqui passa para lá dividindo. Vai ser igual a seno de ômega t sobre ômega c cosseno de ômega t. Transformando isso daqui em fasor, vou deixar o seno aqui. Eu tenho que isso daqui vai ser 1 na J0, ômega c, e na J I sobre 2. Esse na J sobre 2 é um menos J. Então, Vp sobre P, isso é menos J, e na J0 é 1, sobre ômega c. Isso daqui é a minha impedância capacitiva. Beleza? Até aqui foi. Conseguimos chegar em algum lugar? Tipo, essas equações, essas expressões que
pessoal, básica, tipo de reatância indutiva e capacitiva, ou impedância indutiva e capacitiva, tem que estar intrínsecas em vocês. Vocês têm que saber isso de cabeça. Tá? É o básico do básico. Mas ali fica também menos, é sobre onde vem. menos cosseno ou cosseno ali no... A derivada do seno é o cosseno. Ah, tá, do cosseno que é menos seno. E do cosseno é do menos seno. Ah, tá. Uhum. Posso colocar tudo? Continuando na parte, né? Usei essa parte que eu gostaria de usar. Nem usei aquela parte final como gostaria de usar. Vou agora resolver o circuito bifazor, comparar as respostas. Não sei se eu posso pagar o meio ali. Essa parte lá pode pagar, senhor, tranquilo. Tô nessa... copiando aqui na parte final aqui. VP sobre IP. Posso pegar tudo? Pode pegar tudo. Vamos lá. Agora, a gente vai ver a resolução do circuito bifazor. Então agora eu vou ter uma tensão, uma indutância, uma resistência. Aqui eu tenho um V de pico com um ângulo zero. Agora aqui a minha indutância vai ser um J ômega L1. Essa é uma impedância indutiva. E aqui eu tenho uma resistência L1. E o objetivo também é encontrar a minha tensão Vout. Então, por favor, eu posso aplicar direto a minha medidor de tensão aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho dois componentes da mesma unidade. Os dois são ohms. Posso aplicar diretamente o resistor de tensão. Resistor de tensão. Como é que é o resistor de tensão mesmo? É a tensão ali da fonte vezes o R1, né? Tensão da fonte. O que vem antes? Aí vezes o R1. A resistência que tem interesse. Uhum. Sobre a soma das duas. Dividido pela soma das duas. Em Fazor, já encontrei a minha resposta. Olha só que rápido. Aí eu posso converter agora para senoide. Como é que eu faço para converter para senoide? Bem, aqui eu tenho um ângulo zero, então facilita bastante a minha vida nesse caso. Né? Eu pego, multiplico por E na J ômega T e tiro a parte real. Então, meu Vout de T vai ser igual a parte real de... Na verdade está em seno isso daqui, né? Então tem que ser a parte imaginária. De R1 mais ômega L respeito E na J ômega T. Claro que geralmente quando a gente trabalha com Fazor, a gente coloca a tensão numa forma polar, não numa forma retangular. Né? Então, esse cara aqui na forma polar, eu tenho que pegar o módulo da impedância, então isso aqui vai ser R1 vezes o meu sobre R1, raiz quadrada de R1 ao quadrado mais ômega L ao quadrado. E multiplicar pela fase, vai ser E na J ômega L sobre tangente de menos 1 ômega L sobre, eu coloco para cima para ficar negativa a fase. Menos tangente de menos 1 ômega L1 sobre L1. Essa de pico. Isso daqui escrito em Fazor, eu posso mudar essa fase, se for o caso conveniente, vai ficar de 1 por 1 vezes V de pico sobre L1 ao quadrado mais ômega L quadrado
com um ângulo de tangente na menos 1, ômega L1 sobre L1. Eu posso pegar a parte imaginária disso daqui, né? Então aqui eu vou ter a parte imaginária de L1 de pico sobre raiz quadrada de L1 ao quadrado mais ômega L1 ao quadrado vezes V na J, tangente de L1 sobre L1. Aí aqui eu posso somar com ômega t. E aí a parte imaginária disso daqui vai ser o seno, né? E o cosseno é a parte real. Então, meu V alto de t vai ser igual a L1 vezes V de pico sobre raiz quadrada de L1 ao quadrado mais ômega t, ômega L1 ao quadrado vezes seno de ômega t menos tangente menos 1 de ômega L1 sobre L1. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por R, é exatamente o mesmo resultado. Só que bem mais rápido. Bem mais rápido. Diferente das outras vezes. Não usa Senax direto. Certo? A única restrição é que todas as frequências sejam iguais. Essa é a única restrição desse tipo de circuito. Beleza? Até aqui foi? Acho que sim. Estamos usando bem básico. Básico circuitos 2. Vocês tiveram pandemia circuitos 2? Eu tive. Sim. Início da pandemia. Metade. Reino. Mas isso, claro, você já sabia, né? A gente só está revisando. Para entender bem a essência que a gente está trabalhando. Aí, pessoal, acho que eu vou liberar o circuito intervalo agora e depois a gente volta com potência e circuito trifásico. Daí a gente pode voltar 9h25. Pode ser? Eu acho que é mais. Eu não sei se vai dar tempo de passar ainda. 15 minutos. Parte de potência.